Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico sou eu. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí também muito bem-vindos ao nosso espaço. Você que nos acompanha de longa data, fico muito feliz por isso aí, tá bom? Muito agradecido de verdade mesmo a você que é inscrito no nosso canal, compartilha. Temos um grupo no Telegram, está começando a crescer, né? Tem que nomear algumas pessoas como pessoas que vão também monitorar o grupo, né? Que para todo mundo ter acesso e para que todo mundo consiga usufruir do grupo. Dito isso aí, mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, Emmanuel. Hoje, dia 31 de agosto de 2021, né? No meu relógio são exatamente 18 horas e 20 minutos, né? 22 minutos, na verdade. E eu gostaria de estar indicando dois livros, Didática Geral, de Claudino Pilete, e Didática Especial, de Claudino Pilete também. É um livro aqui que fez parte da série Educação, série didática, né? E foi utilizado nos cursos de magistério, técnico e magistério, magistério aqui em São Paulo, no Cefam, né? Era o centro que era especializado na formação de professores para atuar no magistério. Então, foi um curso aí que no hemisfério sul só perdia para os cursos da Austrália. Hein? Olha só, era um nível muito bom. Conheci muitas professoras que foram formadas pelo Cefam, olha, sinceramente, hein, elas têm minha prima mesmo, né, que é mais velha que eu, né, eu lembro que ela vinha em casa, ela passava em casa depois que ela saía do curso, ficava o dia inteiro lá, né, e depois ela fez pedagogia, licenciatura e bacharelado, depois ela foi fazer psicopedagogia também, e eu ganhei muitos livros dela, muitos livros que eu tenho aqui, foi ela que me deu, né, obrigado aí, Dora. E esse livro Didática Geral, ele faz parte dessa coletânea de livros que foram utilizados por aqueles professores que iriam formar os professores. Então, muitos pedagogos, né, eles faziam curso de pedagogia para dar aula nos cursos de magistério, né? Tanto é que até hoje você que é formado em pedagogia, se algum dia o magistério voltar aí, o técnico magistério voltar, você poderá dar aula também, numa boa. Então, o que acontece? Nesse livro de Claudino Pilete, o Didática Geral, são 260 páginas mais ou menos, são 12 capítulos aí, e em cada capítulo tem certos assuntos, e ele vai se aprofundando em cada assunto. E se você vai no final do livro e ver as referências e começar a seguir por aquelas referências, tenho certeza que vai acrescentar muito em você. Por exemplo, no primeiro capítulo ele começa a falar sobre educação, escola e professores. Né? Tem 8 subcapítulos. Para que ensinar? O que é educação? Educação e valores e objetivos, educação, valores, objetivos e prioridades, objetivos prioritários da educação brasileira, educação e escola, educação e professores. Aí o segundo capítulo começa, ensinar e aprender. O ensino e a aprendizagem na vida humana. A evolução do conceito de ensino. O que é aprendizagem? Tipos de aprendizagem. Aprendizagem e motivação. Aprendizagem e maturação. Fases da aprendizagem. Essa aqui é da motivação e da maturação muito importante, muito interessante. Por exemplo, você tem que estar atento a isso, ver a maturidade, o nível de maturidade dos seus alunos, né, das suas alunas também. Porque, veja bom, um bebê, você quer ensinar um bebê a andar de bicicleta, não vai, porque o nível de maturidade cognitiva e psicomotora, ele não tem ainda desenvolvido tônus muscular, então você não vai conseguir. Então, você tem que estar atento a esse detalhe aqui, é muito bacana ver isso. Fases da aprendizagem, relação entre ensino e aprendizagem, conclusões sobre ensino e aprendizagem. Capítulo 3, pedagogia e didática, muito bacana esse capítulo aqui. O que é pedagogia? Aspectos fundamentais da pedagogia, divisão da pedagogia, o que é didática, didática geral e didática especial, né? Ele vai explicar a diferença. Didática e metodologia, ciclo docente, vai explicar tudo isso para você. Você, ó,
Sinceramente, meus amigos, minhas amigas, qualquer pessoa com boa força de vontade aí, qualquer uma, dona de casa, você que me acompanha aí, você, meu amigo, minha amiga que está em qualquer canto aí, se você pegar esse livrinho aqui, consumir esse livro, fazer um fichamento do livro, o que é o fichamento? Você vai pegar aquelas partes que você acha interessante e vai transcrever. E vai se aprofundando naquilo. E tenta fazer um tema com vários capítulos. Vamos supor, você vai falar um tema sobre ensinar e aprender. Você tenta colocar um artigo sobre isso usando aqueles elementos ali. Muito bacana isso. Pedagogia didática, você vai fazer um artigo sobre isso, usando o material que ele apresentou nesses capítulos todos aqui. Depois do capítulo 4, ele vem com o currículo e seu planejamento. O que é currículo? Consequências do novo conceito de currículo, dimensões do currículo, planejamento do currículo, significado de alguns termos. Desculpem. No 5º capítulo, ele vai falar sobre planejamento do ensino. Isso aqui é muito bacana também. Você, pedagogo, você tem que dominar isso, todos esses capítulos que nós estamos falando, subcapítulos, você tem que ir dominar. Quanto tempo vai levar? Aí é a questão, o céu é o limite. O que é planejamento e qual a sua importância? Planejamento educacional. Então a gente vê muita bobagem por aí de professores e professoras colocando conteúdo para os alunos e para as alunas que não foi acordado no planejamento. Porque a escola tem um projeto político-pedagógico, certo? Onde a comunidade participa. E o que ficar acordado lá, nós vamos executar. Então, todo o conteúdo que você for passar em sala de aula, anteriormente já foi previsto um planejamento. Já foi discutido um planejamento. Isso aí é democracia. Então, tem muitos professores passando conteúdos que não foram acordados. E depois eles querem passar-se por vítimas. Aí não dá, hein? Nós temos que ter transparência. E você que é professora, se você não tem transparência, aí é complicado, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que deveriam estar em outro local, não dentro de uma escola, infelizmente, né? Tinha professores e professores que se preocupavam com o meu avental. Eu usava um avental branco, pô, é giz. E eu gostava de usar, colocava a caneta no bolso, pô. Pra mim era prático, né? Pra mim era prático, tá certo? Mas o pessoal se preocupava com o meu uniforme, mas eu sabia por quê. Você que acompanha o nosso trabalho aqui, você sabe por que é que eles ficam cri-cri com isso aí. Você sabe, né? Tem certos símbolos que eles querem destruir, mas aqui não, pica-pau. Então, aqui, etapas do planejamento do ensino. Componentes básicos do planejamento de ensino. Tipos de planejamento de ensino. Importância do planejamento de ensino. Características de um bom planejamento de ensino. 6º capítulo. Muito bacana esse 6º capítulo também. Os objetivos. A importância dos objetivos do ensino. Tipos de objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo da educação? É só um vestibular? É uma questão muito interessante que a gente vai falar mais à frente. Funções dos objetivos instrucionais. Isso aqui é bacana, hein? Como definir objetivos instrucionais. Muito bacana mesmo. Aqui, meus amigos, minhas amigas, muito bacana esse capítulo. 7º capítulo. Seleção e organização de conteúdos. O que é o conteúdo? Qualquer professor que dominar isso aqui, ele vai ter a sua vida facilitada. Ele vai falar com desenvoltura sobre o tema educação. Seguindo... Esse livro aqui é a propedêutica, vamos falar sério, é a propedêutica, não falando sério. Você que gosta do meu trabalho, muitas coisas do que eu falo, eu tive a sorte de ter um professor na faculdade, na Universidade da Unopar, né? Sempre nos intervalos ali eu conversava com ele, outros amigos e amigas, né? E pedia dicas de leitura e tal, conversava, trocava ideia, aquele café que a gente toma, aquele lanche que a gente toma, né? Então, isso aí me ajudou muito, né? Essas entrelinhas nos ajudaram muito, aquela discussão. Por isso que é muito importante você discutir o tema educação. Para depois você ter desenvoltura ao falar. Falar com segurança, a pessoa te ouve, ela acredita no que você está falando.
Você vai falar com o pai, com a mãe, eles acreditam no que você está falando. Você não passa insegurança para o pai, porque você, professor, vai lidar com o pai, com a mãe, com o diretor, com a diretora, com o secretário de escola, com o oficial de escola, né? Em muitos lugares é oficial de escola. Né? É um bom curso também, secretário escolar, viu? Tem por correspondência. No Instituto Monitor e no Instituto Universal. E tem outros por aí também. Então é muito importante isso. No 8º capítulo é como ensinar. Olha só que interessante. Conceitos básicos. Classificação dos métodos e técnicas. A aula expositiva. Técnica de perguntas e respostas. Olha só, você tem que dominar. Isso aqui você tem que dominar. Não importa que aula que você vai dar. Você tem que dominar isso aqui, ó, como ensinar. Conceitos básicos, classificação dos métodos e técnicas, aula expositiva, como deve ser feita, a técnica de perguntas e respostas, isso aqui é importante, método Montessori, centros de interesse, unidades didáticas, trabalho em grupo, método de solução de problemas, método de projetos, método psicogenético, estudo dirigido, fichas didáticas, muito bacana isso aqui também, instrução programada, que métodos e técnicas utilizar, como estudar. No capítulo 9, esse capítulo, muitas pessoas usam exemplos desse capítulo aqui sobre aprendizagem pelo tato, pela audição, pela visão, quantas porcentagens você consegue adquirir através da visão, do tato, do olfato, de ouvir, de falar, de fazer depois em seguida. Aqui nesse livro aqui ele cita muitos exemplos interessantes, né? O que são recursos de ensino? Classificação dos recursos de ensino. Classificação dos recursos de ensino. Objetivos do uso de recursos do ensino. Critérios e princípios para a utilização dos recursos de ensino. Importância dos recursos audiovisuais. Classificação brasileira de recursos audiovisuais. Descrição de alguns recursos. Agora, esses recursos de ensino, como esse livro aqui foi na década de 80, final de 70, lá 80, né? Nós temos que ter colocar um adendo aqui. Os recursos de ensino, digo a você, Google Classroom, tem que saber. O Moodle, tem que saber. Não fica bravo comigo, não. Você vai procurar saber sobre isso aí, professor, professora. E você, aluno. E você que acompanha o meu trabalho, olha o que eu estou usando aqui, ó. Estou usando um aplicativo que ele passa a tela do meu celular. E você está vendo junto comigo o que eu estou vendo. Posso pôr slides. Tem aqui um pincel para me sublinhar ou escrever. Vou mostrar o pincel para vocês, ó. Aqui, ó que bacana. Então, também é considerado aqui, né? Ponha como recurso de ensino. Podcast, recurso de ensino. O que você puder ajudar o seu aluno, sua aluna. E muitos estudantes universitários aí, eles pecam nisso aí. Eles têm uma apostila, eles leem a apostila e tem às vezes o áudio da aula ali, ou um vídeo da aula, o professor falando sobre aquele mesmo assunto, ele não... Ah, já li isso aqui, não vou... Mas o que acontece? A sua visão, você teve acesso ali e tal, mas a sua audição tem que fazer parte do processo do ensino-aprendizagem. Ouça a aula também, faz-me um favor, ouça a aula também. Você vai ver que você vai interiorizar melhor com o conteúdo, pode ter certeza. Já assistiu um filme várias vezes? Você percebe que em cada vez que você assiste um filme de novo, você percebe que uma coisa passou desapercebida de você? Tá entendendo? É disso que eu estou falando. Aprendizagem é atenção também, né? E os seus sentidos têm que participarem desse processo. A internet está aí, o YouTube também está aí, então são recursos de ensino. Aulas remotas, né? Então é isso aí, né? Eu ainda não entendo como ainda tem livro didático. Eu tenho uma questão com o livro didático, por quê? Nós podemos fazer nossos livros didáticos. Por que não? Por que a gente fica na dependência de um livro didático? Já tem internet aí, nós temos que fazer um casamento aí de conseguir, eu não sei como, o que impede aí é o acesso à internet de algumas pessoas que não têm, alunos e alunas, né?
e uma impressora em casa. Então, poderíamos fomentar isso aí, sei lá, alguma coisa assim, porque não dá para aceitarmos ainda que a gente fica na dependência desse livro didático. A gente pode fazer esse material, por que não? Certo? Agora, a gente fica muito refém desse livro didático e às vezes é perigoso. Né? E esse livro didático para o aluno vem de graça, para o professor vem de graça, mas na verdade você já pagou. A quanto está chegando esse livro aí? Quanto que o governo está pagando, né? Estadual, municipal e federal por esse livro aí? Quem está ganhando com isso aí? Pensa aí você, não acredita em mim não. Na minha época, eu tinha a cartilha Caminho Suave, nós tínhamos que comprar os livros e mantê-los para nossos irmãos e irmãs usarem. Todos os livros didáticos que meu pai tinha que comprar, material de escola e tal. Tá certo? Olha que ele tinha 5 filhos, né? Comprar material escolar para 5 filhos, pensa aí. Né? Hoje, as crianças no estado de São Paulo têm esses livros. E tem até um material que vem, lápis de cor, vem caderno, vem tudo. E mesmo assim as famílias passam apertado. Minha mãe ficava em casa, mas fazia muita coisa em casa também, né? Era desenrolada a dona Neuza. E meu pai trabalhava. E ele conseguia com o salário dele fazer tudo isso aí. E hoje, o que está acontecendo? As pessoas têm menos filhos, às vezes não tem filho, tem 2 trabalhando e não consegue. E olha que o governo dá tudo. Então o salário caiu bastante, né? Essa que ninguém quer falar para você aí. O salário caiu bastante. Continuando aqui, meus amigos tem que ficar monitorando aqui, né? Quem trabalha com alimentação e tem que ficar de olho nos pedidos aqui, tá certo? Desculpe aí, tem que aproveitar o tempo aqui. E eu queria falar sobre esse livro aqui, ó. Capítulo 10, avaliação. Conceito de avaliação. Funções da avaliação. Olha só, testar, medir e avaliar. Já fiz um artigo sobre isso, tem lá no blog, lá, usei esse livro aqui. Princípios básicos de avaliação, etapas da avaliação, técnicas e instrumentos de avaliação, utilização dos recursos de avaliação, recuperação, ficha do aluno. Isso aqui, muito bacana, muito importante mesmo. Capítulo 11, motivação da aprendizagem. Em que consiste a motivação? Atuação do professor como incentivador. Outros aspectos relativos à motivação. Capítulo 12, organização e direção de uma classe. Regência de sala de aula. A sala de aula. Disciplina na sala de aula. Relacionamento na sala de aula. E a bibliografia. Então, meu amigo e minha amiga, esse é um livro aqui, editora Ática. É um livro que na estante virtual é baratinho aí, você compra por R$20, nem isso às vezes. Você consegue também ter na internet, aí você consegue achar em PDF, né? Enfim, tem vários jeitos que você consegue encontrar esse livro. E é um livro que, ao dominar o conteúdo desse livro aqui, você vai sair de uma condição de não entender o que é educação e começar a vislumbrar melhor esse conceito. Depois eu queria apresentar esse livro aqui, ó. Esse didático geral, eu emprestei para alguém e não me devolveram. Olha só, esse aí que está na tela aí, né? E eu tenho isso aqui também, do mesmo autor, didática especial. Você que é pedagogo, pedagoga, fez normal superior ou magistério, você vai dar aula de matemática, você vai dar aula de ciências, né? Você vai dar aula de estudos sociais, aqui no caso falo estudos sociais, mas é geografia, história, né? Língua portuguesa, alfabetização, artes, educação artística e educação física. Aqui nesse livro aqui vai falar sobre... São 342 páginas, mais 350 páginas. Esse livro aqui tem 4 capítulos, 4 temas, né? Língua portuguesa, matemática, estudos sociais, ciências, enfim. E ele vai dando exemplos aqui
de como que você tem que fazer. Olha, é muito bacana mesmo, se dá para ver aqui, ó. Deixa eu ver alguns outros exemplos aqui, ó. De você planejar a aula aí, ó, de ciências, de estudos sociais, a mesma coisa, da língua portuguesa, a mesma coisa, muito bacana mesmo esse livro aqui. Então essa indicação de leitura eu estava querendo fazer há muito tempo, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas eu falei isso por alto e hoje falei desses dois livros aqui. Você que, sobretudo, faz pedagogia aí, é um livro de suma importância. E você que já fez aí, ou já fez o magistério, sempre é bom relembrar. E num concurso público, você vai ter um direcionamento muito bacana através desse livro aqui. É um livro que qualquer pessoa que lida com a educação, é o curioso da educação, que eu falo sempre aqui, deveria ter na sua estante de livros aí. Ou em PDF, ou em e-book, ou ele físico mesmo, tá certo? O jeito que você quiser, é isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui nesse livro aqui, na verdade eu queria falar com vocês, é sobre a pedagogia, né? A pedagogia aí, que a gente vai falar um pouco sobre a pedagogia aqui, que está meio complicado ultimamente. Nós buscamos uma identidade, né, parece, e não conseguimos achar uma identidade para o curso de pedagogia. Ele foi sofrendo ao longo do tempo, né, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, e não tem uma identidade, tá certo? Mas o que é a pedagogia? Nesse livro aqui também vai ser falado sobre isso, né? Pedagogia vem de pais e paidos, criança e agem, conduzir e logo tratado ciência. Na antiga Grécia, eram chamados de pedagogos os escravos que acompanhavam as crianças que iam para a escola. Como escravos, ele era submisso à criança, mas tinha que fazer valer a sua autoridade quando necessária. Por esse motivo, esses escravos desenvolveram grande habilidade no trato com as crianças. Hoje, na época que foi escrito esse livro, bem frisado, né? Hoje, pedagogo é o especialista em assuntos educacionais. Mas eu te pergunto, você que saiu da faculdade de pedagogia, você se considera um especialista em educação? Você tem essa visão mesmo? Olha, é tempo para você chegar nesse nível aqui. Eu falo sempre, repito aqui no nosso canal, o curso de pedagogia está devendo muito. Tem que ser reformulado aí, não sei como. Nós indicamos livros aqui porque para te ajudar aí, meu amigo, minha amiga, a que você tenha algum conteúdo relevante para você conseguir fazer algo de diferente aí, porque o que está aí está errado, está ruim, né? Então você tinha o magistério, como falávamos. A pessoa ficava o dia inteiro, fazia 4 anos de magistério, né? Estudava esse livro aqui, estudava vários outros livros aí. No final do curso de 4 anos, tinha uma biblioteca extensa com 200, 300 livros. Fazia estágio, fazia um monte de coisa, né? Tinha aulas práticas, saía de lá pronto para dar aula. E muitos, né, chegavam à faculdade. Fizeram bacharelado em pedagogia, licenciatura em pedagogia. Outros foram fazer normal superior, né? Uns chegaram a fazer mestrado. Então, essas pessoas chegaram num conhecimento que hoje, para você conseguir... Olha o que acontece. Não é a mesma coisa de uma pessoa, tá certo? Que chega no ensino superior sem saber nada de educação, tá certo? Vai estudar pedagogia. E uma pessoa que ficou 4 anos no magistério e dá aula, está dando aula, tá certo? E entra na faculdade de pedagogia, de educação lá, certo? Não é a mesma coisa. Então nós estamos sempre perdendo. Então, além de que hoje em dia, lá atrás, além de fazer o magistério, o pessoal fazia o colegial normal, que era puxado, hein? Tinha que ser português, a matemática, ciências, tal, do ensino médio, que era o 2º grau antigamente. Então, tinha uma literatura que o pessoal adquiria no curso aí, que eles tinham acesso, né? Não só livros técnicos, que é um diferencial, né? E nós vemos que está muito
está devendo os cursos aí. Aí tem curso rápido. Eu sou favorável a cursos rápidos aí que tem por aí. Só que você tem que ver o que você quer fazer com esses cursos rápidos. Você não gosta de matemática, você não quer fazer R2 de matemática. Você quer fazer segunda licenciatura de matemática, mas você não gosta de matemática, então vai ficar difícil. Agora, se você gosta de matemática, se dava bem em matemática, é um exemplo, pode ser outras disciplinas, no ensino médio, sempre tinha notas boas, aquele conteúdo do ensino médio e do ensino fundamental de matemática é que você vai ensinar. Se você está nessa batida aí, bola para frente, vai ser feliz. Mas se você não está, tem que ser honesto com a gente mesmo assim, então, olha, não, eu tenho que fazer uma licenciatura normal aí, olha lá, mas eu não gosto de matemática, então faz outro curso, porque senão é muita gente formada que pensa que vai aprender matemática através do curso lá e isso não é verdade. Você vai aprender a ensinar, mas se você não sabe direito, como que você vai ensinar? Que na faculdade não dá para você ficar voltando para trás para o colégio, tá entendendo? Por isso que eu falo isso aí. Então você tem que ir correndo. Agora, se você quer mesmo porque quer e está disposto, siga em frente. Se você acredita em você que você consegue fazer, vai lá e faça, tá tranquilo, tá certo? Mas a gente não vai te iludir aqui nesse canal, falando para você que vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, tá bom? Então, a pedagogia, né, é o especialista em assuntos educacionais, é um conjunto de conhecimentos sistemáticos relativos ao fenômeno educativo. Então você tem que chegar num nível, vamos dizer assim, ou mais ou para menos, que você vê o quadro geral do que está acontecendo no Brasil, você vê, pô, tá estranho, tá caminhando para uma coisa estranha. Tá certo? Você volta no passado e vê como é que estava no passado. E hoje como é que está. Então, por que de acho tiraram o curso de magistério? Eu sou insistente nesse ponto, né? Por que de acho tiraram o curso de magistério lá atrás, lá? Isso aí acabou prejudicando muitas pessoas. Nossa, prejudicou muitas pessoas, né? Enfim, mas continuando aqui, ó, temos diversas definições para a pedagogia. Pedagogia é a ciência da educação. Pedagogia é a ciência e a arte de educar. Pedagogia é a arte de educar. Pedagogia é a reflexão metódica sobre a educação para esclarecer e orientar a prática educativa. Emílio Durkheim, certo? Então, tem um conceito que o professor Matos usa, que Pilete cita no seu livro, que é o seguinte: pedagogia é a filosofia, a ciência e a técnica da educação. Esse conceito é completo porque abrange todos os aspectos fundamentais da pedagogia, eu também concordo com isso aí, tá certo? Então tem os aspectos fundamentais da pedagogia. Quais são eles? O aspecto filosófico, tá certo? As relações da educação com a vida, com o seu cotidiano, tá certo? Para onde caminha a educação, como deveria ser, como está sendo, tá certo? Aspecto científico da educação, esse aspecto científico da educação, esse aspecto científico, né, da pedagogia aqui é muito importante, que você vai entender agora. Por quê? Ela vai se apoiar em ciências. Então, você não precisa que ninguém te mande. Você tem que estar de olho na neurociência, na psicopedagogia, na psicologia educacional, na sociologia educacional. O que estão fazendo? O que está acontecendo no mundo aí? Como que é a pedagogia, o curso lá nos Estados Unidos? Na Austrália? Ninguém precisa te mandar fazer isso. Você deveria, né, por sua iniciativa, fazer isso. Você vai ver que vai ser muito bom para você, né? Depois, nós temos aí a biologia, a alimentação. Vai influir em alguma coisa na aprendizagem ou não? A biologia entrando em ação aí. A sociologia, o local, né? Violência doméstica, como é que fica isso aí? Tá certo? Olha quanta coisa interessante aqui. Então, são esses assuntos que fazem parte da pedagogia. E você, por tabela, que é licenciado, você vai querer saber sobre esses assuntos. Não tem jeito de não querer saber. Certo? Então,
E Claudino Pilete fala o seguinte, que eu sempre estou citando aqui, ó, o comportamento humano é resultante de fatores psicológicos, biológicos, antropológicos, sociológicos e políticos e econômicos, tá certo? Então, quais são as divisões da pedagogia? A pedagogia, pelo conceito que vimos, apresenta disciplinas filosóficas, disciplinas científicas e disciplinas técnicas. Vamos falar sobre as disciplinas filosóficas. Onde estão as disciplinas filosóficas? História da educação. Então não tem jeito de você não querer saber sobre história, vai ter que saber sobre história. Filosofia da educação, educação comparada, nós falamos aqui, né, de outros países ou de algum estado, você se compara com, com outro professor, enfim, certo? Política educacional, certo? Disciplinas científicas, biologia educacional, esse livro também tem nessa série da editora Ática, muito bacana. Psicologia educacional, muito bacana também. Sociologia educacional, bacana. Disciplinas científicas aqui. Aqui você pode colocar psicopedagogia, psicomotricidade. A gente vê que nós temos aqui, por exemplo, aqui, o caderno de caligrafia, né? Deixa eu ver se eu acho um caderno de caligrafia aqui. Se eu achar um caderno de caligrafia aqui, a gente mostra, né? Tinha um aqui facinho aqui, mas não sei se eu vou achar fácil aqui, tá bom? Vai ficar para outro dia, hein? Vai ficar para outro dia. Então, mas enfim, eu tinha um caderno de caligrafia aqui, na minha estante que eu tenho mais do lado aqui, depois qualquer dia eu mostro para vocês. O caderno de caligrafia, por exemplo, né? O pessoal não usa o caderno de caligrafia. Virou um demônio o caderno de caligrafia. E você vê a criança tendo que desenvolver sua coordenação motora fina e coordenação motora grossa, e ela não tem acesso a esses instrumentos. O excesso é condenável. Mas o pedagogo é aquele que conduz, quem não sabe. Então, como segurar no lápis corretamente, qual é a postura do canhoto, do destro, a iluminação está adequada, as carteiras estão adequadas, olha o que nós temos que pensar na educação. E esse pessoal, esses políticos aqui, não estão preocupados com isso aí. Se nós tivermos uma classe de pessoas, né, no Brasil, realmente de pedagogos licenciados, comprometidos com a educação, que sabem o que querem, têm conhecimento de causa, a gente não vai ser enganado por essa turma, a gente vai poder orientar as pessoas. O que eu faço, eu tento fazer isso, orientar as pessoas, modestamente falando. Né? Então eu tento abrir o olho das pessoas que estão ao meu redor aqui. Se eu estou conseguindo fazer alguma coisinha, arranhar um pouquinho, imagine quantas pessoas que saibam do que é educação, para onde está caminhando, realmente, sem viés, né? Certo? Então, outra coisa interessante aqui, ó, disciplinas técnicas, administração escolar. É um assunto que você vai ter que dominar também. Você vai esbarrar nisso aí. Higiene escolar, organização escolar, orientação educacional, didática geral e didática especial. Então, o aspecto filosófico da educação, a filosofia aí, o que é isso aí, ó? O que deve ser e para onde vai. Também temos aí o aspecto científico. O que é a educação? O que é? A biologia, a psicologia e a sociologia. E o aspecto técnico é como você vai fazer. É o final de tudo aí, como você está fazendo ali. Né? A administração escolar vai estar envolvida com isso, tá certo? O professor vai cobrar, o diretor vai cobrar. Ele que é o responsável legal pela instituição. Se a instituição vai bem, o nome dele vai lá em cima. Se vai mal, é tudo no nome dele também, né? Didática, orientação educacional, etc. Então, meus amigos, minhas amigas, acho que é isso aí, né? Educação de leitura, número 46, 2 livrinhos aqui, ó. É o didático especial esse aqui. E o didática geral de Claudino Pilete.
eu acho que vale muito a pena você pensar com carinho nesses livros. Se você já tem aí, meus parabéns aí, tá certo? A gente tem que fazer algo de diferente. A gente tem que ser aquelas pessoas que vai buscar as coisas, tá certo? E tá sempre motivado. Nós já estamos vivendo, passamos o ano de 2020 daquele jeito. 2021 tá aí, né? Estamos aí saindo do fundo do poço ali e tal, né? Não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém, mas nós temos que sermos otimistas. Então, como falávamos sobre o caderno, né, de caligrafia, a gente vê as crianças com aquelas letras garranchudas, fazendo um esforço danado para escrever, não tem uma orientação, mas o que é isso aí? Ninguém sabe usar o ábaco mais também, para ensinar as crianças matemática. A Maria de Montessori, muitas pessoas criticam a Maria de Montessori, mas o material dourado que ela fez, material dourado, se você não sabe o que é, são continhas que tem, né? Tem barrinhas com uma unidade, e aquela uma unidade com 10 junto, um bastão com 10, representa 10 unidades. E aquelas 10 unidades vezes 10 é 100. E aquelas 100 vezes 10 é 1000, é o bloquinho com 1000. Para a criança ter noção, para ela ser apresentada esse conceito. A linguagem e o signo, né? E o símbolo. Nós temos que conseguir entender o referente. Então você tem que mostrar o referente para a criança. Tá certo? Para ela conseguir pegar esse conceito aí, né? E a gente vê que não está tendo isso. Então, o que está acontecendo? A psicomotricidade nos mostra que tem que fazer isso. Tem que dar oportunidade para as crianças poderem fazer o quê? Coordenação motora. Desenvolver o tônus muscular, a noção espacial, noção do seu próprio corpo, do seu corpo em relação aos demais, em relação ao meio que está, né? Então, o que está acontecendo? Então, nós temos que correr atrás do prejuízo, não podemos aceitar que isso aí. Então, a pessoa não aprende no momento certo como deve fazer lá na letra. Se ela vai ter uma letra bonita ou feia, não é essa a questão. Mas você deu meios para que ela consiga, certo? Fazer algo. Certo? Com paciência. Então, tem uma técnica para fazer isso aí, mas né, tem uma técnica como segura um lápis. Né? Tem um livro aqui que eu tenho, já mostrei no canal, tá certo? Ele é de psicopedagogia, antigo também, né? Ele fala, tem até a ilustração, tá certo? Lápis triangular, tem uma borracha triangular que você coloca no lápis para a criança segurar corretamente o lápis. Tem pessoas fazendo caligrafia depois de velho. Olha só que coisa. Então a gente fica assim chocado com isso aí, né? Tem que ter uma orientação. Pedagogia é isso aí, o professor tem que orientar. Isso aí, se você não aprendeu na faculdade, meu Deus do céu, você acha que muitas pessoas passaram pela faculdade, não ouviram falar sobre a cartilha Sodré e nem a cartilha Caminho Suave? Ou se só tiveram um lampejo lá e tudo bem. São os dois métodos genuinamente brasileiros. No mundo inteiro, elas criaram isso. Elas criaram um método de alfabetização, a Sodré e a Branca Alves de Lima, genuinamente brasileiros, esses dois métodos aí. E como são valorizadas elas aí? Ah, por quê? Porque tem um pessoal que tem um viés que tenta demonizar esses legados nossos aí. Olha só que mente podre desse pessoal. Elas, com o magistério, conseguiram dar uma contribuição científica para a educação, através de um método de ensino. Faça um método de ensino aí. Você tem faculdade e tudo. É difícil, né? E elas fizeram isso. Por isso que eu digo para você, se você fica em sala de aula, muitos criticam, eu sou insistente, o pessoal não, é uma etapa que você vai ter que ficar. Você pode alçar outros voos depois, não tem problema. Mas quando você está dentro de sala de aula ali, você vai descobrir um universo de coisas ali. É importante você passar pela sala de aula. E mesmo que você queira ser diretor de escola, coordenador pedagógico, você queira trabalhar com outras questões técnicas, as TICs, né, com feitura de sites educacionais, enfim, outras orientação, cursos, enfim, mas é muito importante. Você vai descobrir muita coisa. Se essas duas pessoas conseguiram fazer isso, como que nossos alunos hoje em dia estão pelos últimos lugares?
Cadê essa turma aí que tem mestrado e doutorado aí? Os professores acadêmicos aí? Cadê uma solução para a gente? Elas deram uma solução lá, uma contribuição. E esse pessoal que tem contribuição deu, não sei. Então é muito triste tudo isso aí, mas fica aí a dica de leitura. Didática especial, Claudino Piletti, e didática geral, Claudino Piletti, para você aí, indicação de leituras 46. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.